A gente abre o programa de hoje relacionando uma outra questão com a nutrição. Enxaqueca, dores de cabeça fortes e intensas que surgem com frequência. Eu acho que tudo hoje, quando, ao longo desses anos do Você Bonita, quando a gente começa a perceber que algo está acontecendo com frequência e que não é tão normal assim, é o momento da gente prestar atenção em algumas coisas, não só nos hábitos, mas às vezes até dar uma notada no que a gente tem ingerido, no que a gente tem feito para aquilo estar acontecendo. Então hoje, a gente convidou mais uma vez ela, que é nutricionista, Flavinha Sgavioli. Bem-vinda. Obrigada. Muito prazer tê-la aqui mais uma vez. Prazer é meu. Porque a gente vai falar de enxaqueca e de alimentação. Sim, tem uma relação fortíssima. Direta de alimentação e hábitos de estilo de vida como um todo. Então, hidratação, atividade física, sono e todos esses alimentos aqui que podem prejudicar a incidência da dor de cabeça, a frequência, a duração dessa dor. Tá? E o que você falou é muito legal de anotar o seu consumo alimentar. Então, a gente fala para fazer um diário alimentar e sempre anotar no dia que você tiver dor de cabeça o que você consumiu no dia anterior. Porque normalmente essa alergia, essa hipersensibilidade alimentar que causa dor de cabeça, ela é tardia. Então, por isso que é interessante você anotar o que consumiu no dia anterior. Então, não quer dizer que você está se alimentando daquilo e aquilo te traga enxaqueca no momento. Você fez as refeições e tal, a digestão, com o passar do tempo pode ser que venha a dor. Então não é uma coisa imediata. Não é imediata. Alguns alimentos podem ser pontuais, isso é bastante individual. Tem alguns alimentos que você consome e tem dor de cabeça na sequência. Mas vários dos alimentos, ela é tardia. Até por isso a dificuldade da pessoa identificar qual alimento está causando. Entendi. Então, por isso que é muito legal você sempre anotar para depois você fazer o link. Toda vez que eu tenho dor de cabeça, o que foi que eu consumi naquele dia? Será que foi um café, um chocolate, um alimento cítrico? Então, por isso, fazer esse diário é muito importante. E aí, a gente, antes de entrar até em cada um e entender o quanto essa questão alimentar contribui, a gente foi conversar também com o neurocirurgião, Dr. Renato Andrade Chaves, e ele conta um pouquinho da enxaqueca. Vamos ouvir na tela. Estamos aqui para aprender um pouco mais em conjunto sobre a enxaqueca. O que é enxaqueca? Nada mais é do que uma dor localizada na porção em metade do crânio, tá? Então é uma dor unilateral, principalmente. O público de maior interesse da enxaqueca, então, mais afetado são as mulheres, afetado em torno de 2 a 3 vezes mais do que os homens. É uma dor que piora com luz, que piora com som, tem uma alteração com perfumes também, ou ingesta até de alimentos gordurosos ou alimentos energéticos. Outra coisa, estresse físico e emocional faz com que a enxaqueca seja maior observada nesse público. Geralmente, as pessoas fazem uso da automedicação. A automedicação prevalece muito por conta de alguém ter uma dor de cabeça e tomar medicamentos como dipirona, como paracetamol, entre outros. Convém lembrar que o uso indiscriminado de medicação faz com que você tenha uma dor que chama cefaleia por uso abusivo de medicação, e isso piora o quadro base. Então o interessante é que você passe no médico, faça o diagnóstico se a dor de cabeça que você tem é ou não enxaqueca, e em sendo enxaqueca, faça um tratamento profilático, um tratamento diário que faz com que a dor de cabeça melhore muito, aumente o período sem a dor de cabeça e diminua a frequência das crises. Tá aí, obrigada, doutor. Quem quiser saber mais do trabalho dele, neurocirurgião, @doutor abreviado Chaves Renato Andrade, doutor abreviado Chaves Renato Andrade. E vale também distanciar algumas coisas, né, Flavinha? Várias. Então, uma bela bebedeira também dá enxaqueca no dia seguinte, Sim. não é? E algumas outras questões pontuais. Eu recentemente descobri que a minha era do microagulhamento, que eu tenho que fazer como tratamento de queda de cabelo, que eu faço muita coisa e num espaço de tempo, quando eu fazia colado, eu tinha mais chance. Agora que é um espaço maior, diminuiu.
né? Então, as técnicas também vão evoluindo. Então, depois que você descarta, é claro que a alimentação tem relação direta, né? Direta. Vamos falar de cada um? Vamos lá. Tem relação direta com hipersensibilidades alimentares, que são cada vez mais frequentes, porque a gente teve uma mudança de estilo de vida e de alimentação. Tá. Deixamos de consumir frutas, verduras e legumes e passamos a consumir muito industrializado, açúcares, bebida alcoólica, né? Então vamos lá, começar pelas frutas cítricas. Elas têm um alto potencial de causar as crises, tá? Lembrando que frutas cítricas são diferentes de frutas ácidas. Então abacaxi, kiwi, que eles são mais ácidos, não são frutas cítricas, como limão, laranja, uma toranja. Tá, então as cítricas podem... Sim, que interessante. Podem ocasionar. Já um outro grupo que pode ocasionar as dores de cabeça são o grupo das oleaginosas, que são castanhas, principalmente a castanha do Pará, castanha de caju, avelã, amêndoas, tá bom? E também o amendoim, ele tem um potencial alergênico muito grande, tá? Então, a gente sempre fala desses tipos de castanhas para uma alimentação saudável, mas tem pessoas que não toleram bem. E se você não tolera bem esse alimento, você pode ter uma crise de enxaqueca, tá? Tá, e aí você está dizendo também da quantidade de consumo. Às vezes, um pouco de limão para temperar a salada pode não ser suficiente para dar um start. Isso, aí vai depender da individualidade bioquímica de cada um, tá? Um outro fator que aumenta a incidência de dor de cabeça nesses tipos de castanhas é porque em muitos lugares elas contêm fungos. É muito fácil essa contaminação, então uma dica é sempre torrar antes do consumo. Então põe num fogo mais brando para você ter uma chance menor aí de contaminação com fungos. Legal, legal. Saber a procedência, Verdade. sempre importante. Ovinho entra? Ovinho entra e infelizmente em alguns casos uma alergia ao ovo, tá? Então a proteína do ovo, principalmente na clara do ovo. Tá? Então tem que observar essa sensibilidade. Então sempre que você tem, na maioria dos casos que você tem uma hipersensibilidade alimentar, você pode ter dores de cabeça, problemas para dormir, problemas na pele. Então é importante você linkar todos esses sinais para você conseguir ver a sua melhora. Problemas no intestino, né? Então pessoas que têm dor de cabeça, normalmente elas têm um intestino que não funciona bem. O intestino tem relação direta com o nosso sistema nervoso. Então, às vezes, a pessoa até não desenvolveu uma alergia severa, mas ela tem uma sensibilidade. Isso, é uma hipersensibilidade, que se a pessoa consumir sempre esse alimento que não faz bem para ela gera a inflamação corporal, né? Você tem um estímulo de citocinas pró-inflamatórias. Então, isso ou ocasiona as dores ou piora o quadro. Perfeito. Tá aí. E esse pãozinho bonitinho, é do glúten que a gente vai falar? Do glúten e de farinhas como um todo, mas principalmente se a gente olhar o glúten e o leite, que são proteínas que a gente tem aqui, o glúten nos pães e farinhas e a caseína no leite. Essas proteínas, todo mundo tem dificuldade de digerir. Isso 100% das pessoas. Algumas toleram mais, outras menos, tá? Mas quando a gente não digere essa proteína e consome com muita frequência, a gente maltrata o nosso intestino. Aí o intestino inflamado, ele gera essa inflamação, que pode desencadear a dor, tá? Então, às vezes... o próprio corpo todo inflamado e até assim, às vezes, excesso de peso... Sim. Aumenta a chance da enxaqueca. Com certeza. E às vezes isso é em cadeia, não tem como a gente separar só a alimentação e não pensar no resto do estilo de vida. Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que sofre de dor de cabeça desde pequenininha, aí essa dor de cabeça trouxe insônia, irritabilidade e que na frente gerou uma depressão, que causou sedentarismo e isso tudo agrava a obesidade também e isso agrava mais ainda os sintomas da dor de cabeça. Então, tem que mudar o estilo de vida, não adianta só medicar. Porque senão, gente, você vai ficar ali medicando a dor, mas não vai resolver o problema. Isso, é remediar mesmo, só. Vou colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Obrigada, Rô, um beijo. Depois que diminuir frituras e carboidratos, não sinto tantas dores como antes. Então ela pergunta se tem relação.
Tem sim, principalmente o consumo de carboidratos. Qualquer tipo de carboidrato simples, como massas, pães, além da alta carga glicêmica, também tem o glúten, tá? E todos os tipos de açúcares também, seja ele demerara, orgânico, mascavo, açúcar causa pico de insulina, tá? E os picos de insulina estão relacionados às dores, tá bom? Tanto os picos, depois como a hipoglicemia também pode ser um agravante da dor de cabeça. Então, quando você modera o consumo de carboidratos, você tem uma melhora bastante significativa da dor, se não for ela a grande causadora. Olha que legal, então é uma relação direta, e a gente está falando de enxaqueca, mas existem outras dores também que são desconfortáveis, que podem estar ligadas com isso. A própria hipoglicemia, ela é incapacitante em alguns momentos. Sim, com né? certeza. De derrubar ali de a pessoa, de indisposição. E até daquela sensação de desmaio, de fraqueza e até perigosa também. E eu acho que realmente, às vezes, quem tem hipoglicemia, muitas vezes, relaciona com a questão da enxaqueca. Sim. Porque depois que passa a hipoglicemia, fica a enxaqueca. Sim. Né? Não é uma Exatamente. coisa comum essa situação? Super comum essa relação. Então, Aí a pessoa fala, não, mas já comi, tá tudo bem, a pressão já acertou, nananã, já se sente melhor, mas daí fica aquele tum. Aí lembra depois, né? começa. Então, tá aí ligado ao carboidrato. Tem mais perguntinha pra você? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo. Calor excessivo realmente pode ser responsável pela dor de cabeça? O negócio tá complicadinho aqui hoje. Nós estamos sentindo também, Joana, tá calor. Tá quente. O negócio tá quente hoje. Bom, sinceramente, isso eu não sei a relação direta, tá? Então, acho que é uma pergunta que não cabe a mim responder. Tá? Dentro então, da questão da nutrição. Sim. É verdade. E eu acho uma coisa, o lance do calor, quando a gente pensa, ele aumenta inchaço e aumenta inflamação também. Sim. E retenção de líquido. Sim, falando nisso, hidratação importantíssima. Saúde, amiga. Saúde. Às vezes, a dor de cabeça é só porque você não está tomando água suficiente. Verdade. Tomar pelo menos 2,5 litros de água por dia, porque nos tecidos cerebrais, 77% dos nossos tecidos cerebrais são constituídos por água. Então, às vezes, você está desidratado, tem dor de cabeça e busca medicamentos, um monte de outra coisa, e pode ser muito simples. É só se hidratar. E a questão do álcool é diretamente ligada a essa falta de hidratação, né? Também, o álcool, ele desidrata, então pode ocasionar as dores. E também a gente tem bebida alcoólica que é fermentada, no caso do vinho tinto, costuma causar muita dor de cabeça. Tanto o vinho tinto quanto outros alimentos fermentados, embutidos, eles têm uma maior incidência dessa dor. Tá? Eles causam pela fermentação. Também. Então, salame, presunto, peito de vai peru, mortadela. tudo isso. Agora, Flavinha, imagino que na parte clínica que você receba os pacientes e tal, que tenham a queixa, né, da enxaqueca, é mais comum, assim, pelo menos me parece, mais comum em mulheres. Sim, é em torno de 3 vezes mais comum em mulheres do que homens por conta da desregulação hormonal que mulher tem, sofre toda essa montanha-russa hormonal todos os meses e também está relacionado ao uso de pílula anticoncepcional. Então fica aí um alerta, muitas vezes dor de cabeça é por conta do uso de um anticoncepcional que não faz bem para a pessoa. Então buscar o melhor método e ver se não tem relação com o uso de anticoncepcional. Que pode estar, e inclusive aos períodos também, né? Então, sim. Enfim, se aumentar a progesterona, se cair progesterona, TPM, tudo aumenta também. Sim, então tem a dor de cabeça que a gente fala que é menstrual, que é nesse período pré-menstrual. E aí é até considerada normal? É comum de acontecer, tá? Mas normalmente são mulheres que estão em uso de alguma pílula anticoncepcional. Tá? Porque senão, normalmente, isso não é para acontecer. Dor não é, né, para ter, né? Não é para ter. Dor nunca é normal, não Lembrou pode usar que esse tem termo. cabeça, é porque não tá legal e não se acomode com isso, busque ajuda. Já tive vários casos de pacientes com dor de cabeça crônica, assim, já tinha desistido da vida há mais de 30 anos com dor e só com mudança de estilo de vida curou. Tá? Então, acreditem nesse tratamento. É verdade. E você sabe que, relacionando, você comentou do leite, a gente não tem queijo aqui. Eu já reparei também, se eu abusar um pouquinho de queijo, um pouquinho assim, pode comer, né, tal, mas assim, um abusinho. Nossa, causa. Dá uma latejadinha. Sim. Né, Juju, que teve muito tempo queijos? Já lembrou do que? Queijo, então, gente? Leite, iogurtes, queijos, eles têm uma concentração da proteína do leite
bastante alta, tá? Então, todos esses alimentos, você não precisa fazer exames bioquímicos, testar testes genéticos que são mais caros, simplesmente faça o teste. Né? Então, principalmente, os grupos alimentares que eu indico você iniciar esse seu teste são leites e derivados e farinha de trigo. É importante que você vá de pouco a pouco fazendo essa exclusão para você saber qual alimento que te causou isso também. Porque se você retira tudo da alimentação, você vai ter dificuldade de saber o que foi. Com certeza. Então, isso é legal. E cafezinho. Eu ia te perguntar dele pelo seguinte, os remédios para enxaqueca são à base de cafeína. Então, por que o café está aqui? Vamos entender lá. essa relação. O cafezinho, ele é uma faca de dois gumes. Por quê? O café, a cafeína em si, ele relaxa os vasos sanguíneos do corpo, mas no cérebro ele faz a vasoconstrição. Tá? Então, quando a gente está com dor de cabeça, os vasos sanguíneos eles estão dilatados no cérebro. Sim. Então, isso alivia momentaneamente a dor. Tá? Então, você toma um cafezinho, tem gente que quando não toma café tem dor de cabeça, então toma um pouco, alivia. Porém, a cafeína, ela hiperestimula o sistema nervoso central. E quem está com dor de cabeça ou enxaqueca já tem um sistema nervoso hiperestimulado. Entendi. Então, você alivia na hora, mas você predispõe a próxima dor. Então, quem tem dor de cabeça, enxaqueca, o ideal é não consumir cafeína. Então, além do café, chá mate, chá verde, chá preto, chocolates, energéticos, refrigerantes, tudo isso tem cafeína. Tudo pode aumentar também. Tudo pode. Então, muito cuidado com esse cafezinho. E eu acho que essa relação pontual, a gente não falou isso no início, mas era uma das coisas que eu queria colocar dentro do nosso assunto. Claro que a gente não pode tirar o estresse, né, Flavinha? Sim. Ainda que a questão dos hábitos é o que a gente coloca pro organismo todo dia, então com frequência, é a frequência que faz aumentar ou diminuir o que a gente é no dia a dia, o estresse também caminha junto. Também. E ele potencializa essa dor. Potencializa. Pensa que quando a gente está estressado, a gente tem um aumento do hormônio do cortisol. Se você tem um aumento expressivo de um hormônio, você desregula os outros. E a gente pensar também na alimentação, que a gente tem consumido muitas poucas frutas, verduras e legumes. E a gente precisa de nutrientes de complexo B, de magnésio, para os nossos neurotransmissores funcionarem direitinho. É verdade. Fluxo sanguíneo. Fazer atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente melhora o fluxo sanguíneo e oxigenação para o corpo e para o cérebro. Tá. Então é imprescindível fazer atividade física. Você tem alguma dica, assim, pra gente dar uma diminuidinha de estresse? Ou de alguma receitinha, ou de algum alimento que você acha que é um poderoso para esse momento? Que nada como um dia após o outro, né? Uma dormidinha, pensar com calma, respirar fundo para resolver no dia seguinte. Sim. Mas, às vezes, tem dica de nutri, né? Sim, na verdade, mais que dicas de alimento, eu daria dicas de manejo de estresse, fazer meditação, atividade física. Às vezes tem gente que se sente conectada com uma oração. Então, acho que é muito importante você ter um momento seu de autocuidado para você aliviar o estresse. Então, respira fundo. Às vezes, 3 ciclos de respiração profunda já é o suficiente para aliviar um pouco essa tensão, esse estresse, os batimentos cardíacos voltarem um pouquinho ao normal. E, pensando em alimentação, industrializados e açúcares, eliminar. Então, principalmente em períodos de estresse, mas de preferência para o resto da vida, que isso não faz bem para nada. Inclusive, adoçantes, principalmente aspartame, que tem uma ligação direta no sistema nervoso central. E retirar sempre que possível, porque isso hiperestimula também, aumenta a excitação do sistema nervoso. Então, industrializados no geral, que tem tanto aspartame quanto o glutamato, que também o glutamato deixa o nosso cérebro mais estressado. Então, evitar esses tipos de alimentos. E o pior é que é gostoso, porque ele é aquele outro sabor que a gente não tem, né? Do umami, né? Umami, sim. Dá aquela despertada e é gostoso. Vicia, eles estão nos alimentos industrializados justamente para isso, para conservar e deixar a gente viciado, porque aí a gente vai consumir mais e realmente vicia, tanto o leite quanto o glúten também, que eles liberam substâncias, a caseomorfina e gluteomorfina, que trazem uma sensação de relaxamento momentâneo. Entendi. E gera essa dependência, porque a gente consome e a gente fala, é muito gostoso. É muito bom. Mas não vale a pena, garanto. Não sabia dessa questão, eu pensei que claro, era uma questão direta de vício, por todo o prazer que a gente tem na sequência, né, de ter ingerido esse carboidrato, tipo um super prato de macarrão com aquele molho maravilhoso, com a massa, mas não tinha ideia aí dessa outra questão da liberação
desse outro paladar, desse sentido, né? De um outro sentido que também viciasse. E no final vicia mesmo. Vicia mesmo. Por isso que o pessoal vai no japonês e coloca, tem mais molho de soja do que salmão no sushi. Fala que eles comem ele nada ali, ele nada. Shoyu com comida japonesa. Exatamente. Então, é demais, então cuidado. A soja também é um alimento alergênico, tá, pessoal? Então começa a fazer a exclusão, é possível, vá aos poucos, anote. Eu tenho certeza que a dor de cabeça vai melhorar. É isso aí. Ou sumir para sempre. E procurar ajuda, né? Vamos passar em consulta, conversar com os profissionais. Tudo que quando a gente tem, eu acho que multidisciplinar é bem bacana, porque o número de incidência de enxaqueca realmente tem aumentado, por isso que a gente quis trazer a pauta para o programa. Então, inclusive em crianças. Então, judiação. E muitas vezes é confundido dor de cabeça, o diagnóstico é feito errado e diagnostica essa criança com déficit de atenção e hiperatividade. Então, cuidado, acender um alerta aí para os pais. Não tá fácil, né, Juju? Criançada tá que tá. Mas esse é assunto para uma outra pauta. Agradeço, Flavinha, sempre com a gente. Ela que é nutricionista. Vai lá no Insta para acompanhar o trabalho. @doutora abreviado Flávia Sgavioli. O Sgavioli é com S, tá? Inicia com S. Então, Flávia Sgavioli. E o site flaviasgavioli.com.br. Beijo, obrigada. Até a próxima, viu? Amém. Adorei. Obrigada. Tá aí. Eu acho que tudo vira dica pra gente começar de forma, assim, de verdade. Anotando e falando, não, isso aqui me faz bem. Não, isso aqui não me faz tão bem. Isso aqui vai me fazer melhor. Que é...